Internautas do blog do Edson Silva, antecipadamente os nossos agradecimentos pela audiência. Nós vamos conversar hoje com o deputado federal Heitor Freire, que é presidente estadual do PSL. Deputado, antecipo os meus agradecimentos pela sua atenção em nos conceder essa entrevista e já começo perguntando: surpreendeu o senhor a afirmação de ontem do presidente Bolsonaro de que está conversando com líderes do PSL para voltar ao partido? Edson Silva, mais uma vez é um imenso prazer estar aqui conversando com você, com todos os internautas, todos aqueles que estão nos acompanhando. Obrigado pela oportunidade e parabéns pelo seu trabalho sério e dedicado, sempre buscando informar toda a população cearense da melhor maneira. Meus parabéns. Quanto à sua pergunta, a questão do Bolsonaro conversar com a cúpula do PSL, o nosso presidente Bivar, o nosso vice-presidente Rueda, eu não fico tão surpreendido. Todas essas conversas, eu já estava ciente que estavam acontecendo. Eu sou um amigo pessoal do deputado Felipe Francisquinho, na qual é o nosso novo líder do PSL, e eu fui um dos grandes articuladores do Felipe, para que ele se tornasse o nosso líder atual na Câmara. Então, eu já sabia dessa aproximação. O Bolsonaro, assim como eu, assim como muitos novos deputados, o Bolsonaro, mesmo tendo a experiência de quase 3 décadas na Câmara Legislativa Federal, ele, como executivo, foi algo novo para ele. Então, erros são normais acontecerem. Ele cometeu alguns erros, principalmente nessa questão da comunicação inicial, como se lidava com o Congresso, conversava. Da mesma forma, eu posso ter errado muito, o PSL pode ter errado, mas a gente amadurece com o tempo. O PSL sempre se manteve um partido sério, é um partido que tem uma transparência. Nós temos hoje no nosso site a nossa transparência, onde nós aprovamos todas as nossas contas que já foram aprovadas pelo TSE, estão lá sendo listados. Então o PSL é um partido correto, é um partido que tem votado com o governo Bolsonaro. Nunca nos deixamos de estar próximos ao presidente, a questão ideológica, porque a nossa pauta é uma mesma pauta. Então é normal, faz parte. O presidente cometeu sim alguns erros quando falou do PSL, ele reconhece, por isso que ele buscou essa aproximação. Da mesma forma, o PSL, eu posso ter errado em alguma coisa, mas isso faz parte de um amadurecimento político e nós estamos vendo aí o resultado, que é uma conversa civilizada, uma conversa republicana, e estou torcendo para que tudo dê certo. Porém, vou seguir a liderança do nosso partido, nosso presidente Bivar, vice-presidente Rueda, e vamos torcer aí para que o melhor seja feito. Deputado, nós estamos conversando aqui no campo da especulação, não é? Na verdade, eu vi a entrevista dele ontem, já à noite, que foi lá para a Jovem Pan, do programa Os Pingos nos Is, e ele disse que o único entrave nessa negociação, depois de ter falado que tinha sido procurado já por outros partidos, inclusive o PTB, mas teria a única dificuldade, o empecilho que tinha nesse entendimento com o PSL, seria lá uns 6 ou 8 parlamentares que, depois desse entrevero dele com o partido, passaram a fazer oposição. Não é o caso do senhor, porque o senhor realmente não tem feito oposição, mas naquele momento da divergência lá da saída dele, o seu nome foi citado como um dos pivôs dessa divergência. Muda alguma coisa se ele retornar? Não, eu nunca tive nenhum problema com o presidente Bolsonaro. Ele nunca falou isso. Quem falou isso foi alguns dos seus seguidores, principalmente alguns que todos já conhecem, alguns deputados estaduais aqui do Ceará, que são meus rivais. Eu não tenho nenhum problema com eles, mas eles me consideram seus inimigos, seus adversários. E foram eles que citaram, por exemplo,
disseram que eu gravei o presidente Bolsonaro. Isso é uma mentira. Nunca gravei o presidente, nunca divulguei nada dele. Eu fui vítima de uma fake news. Edson, eu sou uma pessoa que não tem um BO, não tem um processo criminal, não respondo a nenhuma investigação ou inquérito. Eu sou 100% ficha limpa. Nunca fiz oposição ao presidente Bolsonaro. Ache uma crítica minha. As críticas que eu faço diretamente a ele, diretamente aos ministros. Eu faço críticas construtivas de como podem melhorar o Brasil. Eu nunca fiz oposição ao Bolsonaro, eu nunca fui nenhum pivô para a separação do Bolsonaro. Naquele momento, o que muitos não entenderam foi quando o presidente pediu para que os deputados assinassem o seu filho, Eduardo, que sempre tive um bom relacionamento, viajei com ele para a casa do Olavo de Carvalho ano passado, então sempre tive um bom relacionamento. E quando ele pediu para me assinar a lista do Eduardo como líder, eu já tinha empenhado e dado a minha palavra para o delegado Valdir, que até dezembro eu apoiaria ele. Então eu sou um homem de palavra. Para mim, a cor no fio do bigode não se quebra. Se eu tinha dito que ia apoiar o delegado Valdir até dezembro, era mais ou menos final de outubro. O que é que custava a gente esperar até dezembro para mudar a liderança? Então foi essa a minha crítica, esse foi assim, o entrave onde nós tivemos o problema. Mas eu nunca fui nenhum pivô no meu caso. Alguns fazem oposição direta ao Bolsonaro, todos sabem quem são, entendeu? Tem aí sim uns 7, 8 que fazem oposição direta. Você entra nas redes sociais deles, batem direto no presidente, entendeu? Eu considero o Bolsonaro, e sempre disse isso em 2018, quando eu o apoiava, que o nome Bolsonaro sempre representou uma ideia. A ideia por trás do nome Bolsonaro é que eu sempre defendi, que a defesa da família, família tradicional, o armamento, eu sou um armamentista, eu defendo a inocência de nossas crianças, ou seja, sou contra a ideologia de gênero, sou contra o aborto, ou seja, aquela ideia conservadora. Então, Bolsonaro, ele sempre representou isso para mim. Eu tenho entrevistas minhas de 4 anos atrás e nunca deixei de apoiar o nosso presidente ou essas ideias. Portanto, eu nunca fui nenhum pivô e não tenho nenhum problema quanto a isso. Independente do Bolsonaro estar no PSL ou não, eu continuo apoiando as ideias do governo federal, que são conservadoras no cunho ideológico e na economia liberal, menos Brasília e... Deputado, com relação a Fortaleza, o senhor é realmente candidato? Já está estruturando essa candidatura? Tem o partido, tem realmente estrutura para ter um candidato a prefeito de Fortaleza? Sou pré-candidato a prefeito de Fortaleza pelo PSL. É uma candidatura séria, é uma candidatura que tem o apoio do PSL nacional, tem o apoio aí dos mais de 30, 40. Portanto, é sim uma candidatura séria. Nós, obviamente, vamos lançar essa candidatura nas convenções até o dia 16 de setembro. O PSL é um partido forte, o PSL é um partido protagonista. Nós temos tudo para vencer essas eleições. Nós temos a transparência do uso, do dinheiro do pagador de impostos. Nós temos o tempo de TV para apresentar nossas ideias. Eu sou uma pessoa preparada na gestão, sou uma pessoa com graduação, pós-graduação e mestrado como gestor. Tenho mais de uma década e meia no mercado financeiro como gestor, microempresário. Viajei muitos países pelo mundo, morei, na verdade, fora, mais de uma década. Portanto, eu tenho a experiência de tirar Fortaleza do campo amador, porque Fortaleza tem tudo para ser uma das cidades mais lindas, economicamente mais fortes, seguras de todo o nosso país. Portanto, é sim uma candidatura séria. Nós temos uma chapa de mais de 65 candidatos no partido. Nós vamos surpreender na quantidade de vereadores que vamos fazer em Fortaleza. Já tem o apoio do PRTB nacional, Levi Fidelix.
já estamos montando o PRTB aqui a nível municipal e estadual. Estou conversando com mais 2 partidos, estive com o general Mourão, na qual me afirmou que o PRTB apoiando, ele nos apoiará, e eu já tenho a palavra do presidente nacional, Levi Fidelix. Portanto, estamos conversando com partidos de direitas, conservadores, e vamos sim para a disputa em Fortaleza. Deputado, então não tem mais o que se falar em conversa do senhor, sobretudo com o capitão Wagner, para uma aliança entre vocês. Capitão Wagner é um amigo, é uma pessoa que eu sempre tive um bom trato, tenho o meu respeito, fui seu eleitor no passado, mas infelizmente as nossas conversas não avançaram. Então, se não avançaram, nós temos uma parcela de eleitores que estavam pedindo um posicionamento conservador, de direita, alguém que apoiasse essas pautas, essas bandeiras que eu defendi a minha vida toda. Então, eu tenho que ser fiel aos meus eleitores e as conversas não avançaram. Desejo sorte ao capitão Wagner, todo respeito à pessoa dele. Ele não será o alvo de uma candidatura minha. Todos sabem que eu sou um candidato de direita, portanto, eu vou contra os comunistas, os socialistas, o PT, sou contra os Ferreira Gomes, farei minha oposição aqui no município de Fortaleza e vou lutar para ir para o segundo turno. Essa vai ser a intenção de uma candidatura. Deputado, o senhor há de reconhecer que o seu partido, embora tenha realmente um bom tempo de rádio e televisão, elegeu muitos deputados federais, mas tem uma estrutura pequena realmente ainda no estado do Ceará. Isso garante uma postulação majoritária que é bem diferente de candidaturas proporcionais? Edson, eu sou uma pessoa ousada, eu sou um empreendedor, eu gosto da inovação, da competição, isso já está no meu sangue. Eu saí do Brasil muito novo para empreender, para lutar lá fora. E quando eu recebi o PSL, aqui no estado do Ceará, praticamente uma estrutura que estava com déficit, não estava nem no zero, ela estava no negativo. Dívidas trabalhistas, processos trabalhistas, contas não julgadas, processos de contas que foram aprovados em 2014, 2015. Eu recebi o PSL em março de 2018, então eu peguei o partido que estava no vermelho, partido que não tinha nenhuma base. Nós tínhamos um vereador, que era o vereador Marcelo Lemos aqui na capital, que tinha saído do PSL. Então era um partido que não tinha praticamente nenhum representante, nem sede, e eu formei logo em 2018 uma chapa para deputado estadual, chapa para deputado federal, elegemos 2 estaduais e um federal, e agora eu consegui montar 90 comissões provisórias em diferentes cidades, dentre elas Fortaleza, nas grandes cidades do estado. Hoje nós iremos lançar candidatura em 50 municípios do Ceará. Nós temos mais de 800 candidatos, quase 20 candidatos a prefeitos, 15 candidatos a vice-prefeitos, portanto, um trabalho sério, correto, um trabalho com muita fidelidade, transparência e humildade. A gente conseguiu montar toda essa estrutura estadual e nós éramos, sim, um partido pequeno até esse ano e depois de 2020, o partidos do estado do Ceará. Portanto, a nossa história antes de 2020 era uma e agora, depois de 2020, será outra. Deputado, a minha próxima pergunta era exatamente sobre a estrutura do partido no estado. Isso o senhor já descreveu. Mas aí eu pergunto, como presidente estadual, o senhor também tem responsabilidade com o crescimento do partido no estado todo, não apenas na capital. Como cuidar do partido na disputa municipal, sendo candidato a prefeito de Fortaleza? Que tempo o senhor terá para se dedicar às outras 50 candidaturas nos municípios, nos diversos outros municípios? Edson, eu gosto muito de desafios e eu não encaro problemas como um problema, mas como uma forma de vencer.
e, além de deputado federal, presidente estadual, tenho os meus compromissos como um empreendedor, pai de 3 crianças. Eu gosto de fazer política, essa nova política. E o bom de um gestor é que ele não centraliza tudo nele, ele sabe delegar. Durante esses 2 anos que eu estou à frente do PSL, eu consegui buscar, encontrar em todo o estado. Portanto, eu tenho bons presidentes, bons articuladores regionais, e o partido está muito bem entregue nas diferentes cidades. Eu acredito que quanto a isso não teremos nenhum problema. Eu também sou muito dedicado, gosto mesmo de trabalhar e fazer política. Eu dou o exemplo dessa semana. Eu cheguei quinta-feira no voo de 11h40 de Brasília. Quando foi 12h30, eu já estava dentro de um avião indo para o Iguatu. Lá no Iguatu já conversei com 4 cidades que vieram ao Iguatu. Cheguei agora há pouco do Iguatu. Amanhã eu fico em casa com a família. Domingo já estou indo para Cascavel, me encontrar com mais 3 cidades ali da região. Então, isso aí dá para fazer, mas o importante de um bom gestor é que ele sabe delegar responsabilidades. Eu tenho bons presidentes, bons candidatos, bons articuladores, deleguei a responsabilidade e as funções. Hoje o partido tem um jurídico muito bom, tem um setor contábil muito bom, que está dando todo o apoio para eles, e obviamente tem os outros que participam do Executivo Estadual que vão dar todo o apoio. Quanto a isso, não será nenhum problema. Deputado, concluindo, em razão dessa pandemia, o país, por que não dizer o mundo, né, está sofrendo muito as consequências deste vírus, e a economia também já sofre e sofrerá mais ainda nos próximos meses e até no próximo ano. Tanto que se fala de um orçamento muito delicado para as administrações públicas em 2021. Como trabalhar uma prefeitura, notadamente a de Fortaleza, com um orçamento limitado? Excelente pergunta, e isso todo empreendedor, todo empresário, todo mundo que está no setor privado, ele pergunta como é que o Brasil, que foi massacrado, roubado, continua de pé. Depois de tantas décadas, um político sem qualquer noção de gestão, brincando, roubando, e o nosso país ainda continua de pé. O grande problema do Brasil, na qual reflete-se aqui no Ceará e aqui em Fortaleza, precisamente, é a questão da responsabilidade e transparência nos gastos públicos. Esse dinheiro vem dos pagadores de impostos. O Estado tem um peso, a máquina pública é muito pesada. Sendo de forma mais simples para as pessoas, como é que um município, uma cidade como Fortaleza, tem mais de 40 secretarias e regionais? É como se você tivesse uma empresa e aí tivesse 40 diretores. Você vê hoje qualquer grande empresa, como grandes bancos, você encontra 4, 5 diretores, e daí vão vindo, né, os diretores, os gerentes regionais, os gerentes locais, ou seja, existe uma estrutura enxuta. O problema de Fortaleza é que hoje o gasto ele é descontrolado. Para que ter uma máquina pública tão grande, uma folha de pagamento tão exagerada? Eu não estou dizendo aqui que eu vou demitir todo mundo. Agora, obviamente, nós temos que ser mais eficientes e eficazes no gasto público. Fortaleza tem hoje em caixa praticamente 1 bilhão que pega de empréstimos para fazer obras, tem quase 1 bilhão aí de obras hoje em Fortaleza. Tem muito dinheiro em caixa que tiraram aí de empréstimos. Então, esse não vai ser o problema de caixa aqui em Fortaleza, vai ser um gestor chegar e colocar ordem na casa. Quais são as prioridades? Quais são as obras que temos que acabar? Quais são as prioridades da nossa gestão? Nós não temos saneamento básico, nós não temos questão de drenagem, nós não temos uma boa infraestrutura, a periferia é esquecida, não existe incentivo para empreendedores empregarem mais pessoas, porque não tem benefício maior para o trabalhador do que um trabalho, para um cidadão do que um trabalho.
trabalho é o melhor benefício que alguém pode receber. Então é trabalhar com a gestão enxuta, diminuir a máquina pública, menos concentração de poder, mais responsabilidade no dinheiro do pagador de impostos e trabalhar com prioridades. Com isso aí, eu tenho certeza que Fortaleza é uma cidade rica, Fortaleza merece estar onde deveria estar, que é dentre as 3, 5 maiores e mais lindas cidades. Tenho ideias boas, como a questão de exemplos que eu trago de outros países. Dubai é uma delas, construir uma especulação imobiliária, ilhas, né, onde a gente pode ter um investimento e ter um retorno. Se a gente gasta 5 bilhões, ter um retorno de mais de 70 bilhões. Então, tenho boas ideias com gestão pública, trabalhando com a máquina pública enxuta, a gente pode chegar lá. É trabalhar como se a coisa pública fosse privada, como se fosse uma empresa privada, trabalhar com transparência, boa gestão e eficiência nos gastos. Com certeza, esse problema nós não teremos aqui em Fortaleza. Deputado Heitor Freire, desejando sucesso na sua empreitada, agradeço essa entrevista que o senhor acaba de conceder ao blog do Edson Silva. Sucesso. Obrigado, Edson. Um forte abraço e, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho e obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos.